você deve ter acompanhado aqui em nossos telejornais as manifestações envolvendo um grupo de alunos da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, que impediu as aulas em um dos campos da instituição aqui em Santarém. Dentre outras reivindicações dos alunos, eles pedem a saída do reitor, o professor Seixas Lourenço. É sobre esse tema que vamos falar hoje aqui no Bom Dia Santarém. Para isso, convidamos o reitor, professor Seixas Lourenço, para fazer alguns esclarecimentos. Rômulo de Castro foi quem conversou com ele. Bom dia, Rômulo. Olá, muito bom dia a todos. A gente começa essa entrevista mostrando algumas imagens só para relembrar os protestos que aconteceram nos últimos dias no campus Amazônia Boulevard da Universidade Federal do Oeste do Pará. Houve tumulto na última terça-feira quando os alunos do Centro de Formação Interdisciplinar 1 impediram as aulas do prédio e bloquearam o acesso às salas. Houve ainda muita confusão e alguns alunos que quiseram assistir à aula foram levados, inclusive, para uma praça. Realmente são muitas as reivindicações e o reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, o professor Dr. Seixas Lourenço, que está aqui conosco, veio falar ao Bom Dia Santarém um pouco mais sobre esse assunto. Reitor, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, é uma satisfação voltar aqui ao programa. Reitor, a Universidade Federal do Oeste do Pará ela foi criada há 3 anos, é a primeira instituição de ensino superior a ser instalada aqui no interior da Amazônia. A UFOPA tem um modelo acadêmico que é baseado no que se chama de interdisciplinaridade. A oferta 36 cursos, em 5 institutos, e que esse é um dos motivos dos protestos. Esse modelo, professor, ele vem enfrentando resistência. Ele é um modelo adequado? Vem enfrentando poucas resistências. Na realidade, ele foi construído antes mesmo da universidade ser formalmente criada. Quer dizer, a universidade foi criada após 1 ano e meio de trabalho de uma comissão de implantação que foi presidida por mim, com a participação de pessoas ilustres do Ministério da Educação, da CAPES, que é a Agência de Pós-Graduação, com a participação de professores do antigo campus da Federal do Pará, e também de professores da antiga unidade descentralizada da Federal Rural da Amazônia, que foram fundidas de tal maneira a criar a nova universidade. Então, isso passou por uma discussão ampla e que foi apresentada ao então ministro Haddad em junho de 2009, o que nós chamamos de o projeto de implantação da universidade. Então, isso surgiu de uma ampla discussão interna com a participação dos então 1.500 alunos, dos cursos anteriores da Federal do Pará e da Federal Rural da Amazônia e realmente resultou num projeto inovador. Fomos uma das primeiras universidades a optar pelo Enem, 100% Enem. Até hoje algumas universidades ainda não adotam inteiramente o Enem. E também a única universidade no Brasil que adotou o esquema do ingresso na universidade. Então, os novos alunos ingressam na universidade depois que fazem a opção pelas habilitações. O senhor disse que é um modelo inovador. Qual a diferença da UFOPA para outras instituições de ensino superior do Brasil? No sentido de que os alunos eles não fazem opção prévia. Ou seja, os 1.200 alunos que ingressam a cada ano na universidade, eles ingressam na universidade. Após o primeiro ano da formação interdisciplinar, eles optam um dos 5 institutos que você mencionou, que são institutos temáticos: água, biodiversidade e floresta, engenharia e geociências, ciências da sociedade e o Instituto de Ciências da Educação, que reúne todas as licenciaturas. Essa é a grande inovação que está sendo festejada pelo Brasil afora. Inclusive, agora, professor, esse modelo já ganhou um prêmio, o maior prêmio da Amazônia, o Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendimento, justamente em função dessa ação inovadora da UFOPA. O que é que o senhor atribui, então, a esse modelo, as críticas que vêm sendo formalizadas, realizadas em torno deste modelo? Olha, as críticas partem de um grupo que eu tenho certeza que é minoritário. Quer dizer, esse projeto inovador, ele vem sendo assimilado pela grande maioria dos alunos. Eu devo dizer que na sua apresentação você falou dos alunos do CFI, os alunos que ingressaram agora na formação interdisciplinar são em número de 1.200. E esses alunos repudiam, em grande parte, a atitude truculenta que foi adotada por alguns, no sentido de impedir aqueles que queriam ter aulas, Chegaram, inclusive, principalmente os alunos indígenas que queriam aula, foram levados a uma praça, a Praça Vera Paz, onde o professor Itamar, então, ministrou
aula a céu aberto, né? Agora, a universidade tem também o PARFO, que é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que é do governo federal e é uma outra função, é um outro trabalho da UFOPA. Em quais municípios esse projeto já está instalado e como é que está um investimento, professor, voltado para isso? Veja, eu situo esse PARFO, que é o Plano Nacional de Formação de Docentes, como o maior investimento que o Ministério da Educação já fez e que a Universidade Federal do Oeste do Pará assimilou desde o primeiro momento. Antes mesmo de abrirmos vagas aqui via Enem, em julho de 2010, nós ofertamos 1.750 vagas, 250 em cada um dos municípios onde nós temos atuação. Afora Santarém, Itaituba, Juruti, Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. Inclusive, oferecemos também uma turma para Almeirim, apesar de Almeirim nós não termos um campus, mas foi solicitado e nós atendemos com oferta de um curso. Então, hoje, são mais de 3.000 alunos, né, que são, na verdade, professores que atuam no ensino fundamental e médio, que estão tendo a oportunidade, pela primeira vez, de cursar uma universidade. Agora, na última terça-feira, quando a gente fez a reportagem sobre a manifestação lá no campus Boulevard, a gente observou que uma das principais reivindicações, professor, foi em relação à infraestrutura, ou, o que os alunos disseram, a falta de infraestrutura adequada. Eles reclamaram, por exemplo, até quando vão ficar estudando naquele local que eles analisam como inadequado, professor. Veja, do ponto de vista de infraestrutura, se você compara a situação, e eu tenho relatórios de 2008 e 2009, do campus da Federal do Pará, em particular da unidade descentralizada da UFRA, era de uma precariedade total. Então, se você comparar a situação hoje com a situação de 3 anos atrás, é uma diferença extraordinária. Então, nós avançamos muito na infraestrutura, estamos iniciando agora uma licitação de 53 milhões de reais para construir os 4 institutos no campo do Tapajós. Estamos concluindo em um mês o Instituto de Ciências da Educação, um prédio com 4 andares, com salas de aula, laboratórios, ou seja, está sendo feito um investimento muito sério no que se refere à infraestrutura. Agora, a preocupação maior dessa universidade foi com cérebros. Não se constrói uma universidade se você não tiver um corpo docente muito sólido. Então, hoje nós herdamos das 2 universidades um corpo docente relativamente pequeno, de 60 professores, muitos inclusive não tinham o doutorado. Hoje nós temos 260 docentes concursados, metade doutores e a outra metade mestres. Então, veja, esse é um aspecto absolutamente fundamental, porque sem professores qualificados nós não vamos chegar a lugar nenhum. Outra reclamação dos universitários é em relação ao estatuto, professor. Eu gostaria que o senhor explicasse, como reitor, obviamente, o que é esse estatuto e por que ainda não foi aprovado, que é uma reivindicação dos alunos. Veja, a lei que criou a universidade definiu por lei que o ministro indicaria o reitor e o vice-reitor pro tempore. Eu fui indicado pelo, então, ministro Haddad. E a própria lei estabelecia 180 dias para que o reitor pro tempore encaminhasse ao MEC a sua proposta de estatuto. Nós cumprimos exatamente com esse prazo, dia 30 de abril, com a presença da então secretária de Educação Superior do MEC, a doutora Maria Paula Dallari, e nós entregamos a nossa versão do estatuto. Mas, ao mesmo tempo, dissemos que, tendo em vista reivindicações legítimas das categorias, em especial dos estudantes, que eles gostariam de discutir esse estatuto. Então, enquanto isso, professor, há como prever investimentos? Eu tenho que lhe dizer por que essa demora. Essa demora não está se devendo à reitoria. Ou seja, a comissão para a discussão do estatuto das 3 categorias levou 2 anos para elaborar. Houve muitas dissidências internas das categorias, então só nos entregaram esse estatuto há menos de um ano atrás. Então, ao ser entregue, nós encaminhamos a Advocacia Geral da União, para analisar do ponto de vista jurídico, e em seguida as câmaras, 2 câmaras de assuntos acadêmicos e administrativos, que estão entregando agora, dentro de algumas semanas, a sua proposta concreta. Aí nós reunimos o Conselho Universitário e aprovamos, então, o estatuto e encaminharemos ao MEC, que é quem cabe, afinal, homologar os estatutos. Enquanto isso acontece, professor, como é que ficam os investimentos para a UFOPA? Não, os investimentos estão sendo feitos. Eu consegui agora, no início do ano, um CDO, que é o Certificado de Disponibilidade Orçamentária, de 119 milhões. Nenhuma outra das universidades novas conseguiu esse tipo de investimento, que é o que está nos permitindo construir o prédio dos 4 institutos, afora o Instituto de Ciências da Educação, que funciona no campus Rondon, o CETIC, que é a área de Tecnologia da Informação,
toda a parte de investimento em infraestrutura, o núcleo de bioativos, o núcleo de biotecnologia animal. Conseguimos agora 3 milhões do Ministério da Integração para o núcleo de hortifruticultura. Então, os investimentos estão aí ocorrendo. Tá certo? Então, não é por falta de investimento. Existem ainda deficiências do ponto de vista de infraestrutura? Existe. Mas eu acho que é somando forças, juntando toda a comunidade de uma forma solidária, que nós vamos conseguir construir uma universidade que certamente será uma grande referência, não só para o oeste do Pará, como para a Amazônia. Professor, puxando ainda do protesto, o senhor tem sido alvo de diversas manifestações, né, muitas delas voltadas quase que diretamente para o senhor, são críticas sobre o tipo de trabalho que o senhor vem realizando na reitoria, que estaria havendo uma ausência de diálogo com os acadêmicos. Isso existe, professor? Como é que o senhor avalia a sua administração e essa reclamação, as críticas eu acho que quem tem que avaliar a minha administração é a comunidade acadêmica, que é constituída de 4 mil alunos em Santarém e 3 mil no interior, tá certo? E afora, obviamente, o nosso corpo de docentes e de técnico administrativo, que então, somam hoje mais de 500. Essas críticas? Então, eu tenho recebido dessas pessoas, que eu considero a maioria da comunidade acadêmica, elogios da minha administração, assim como fora. Quer dizer, eu estou aqui a convite do Ministério da Educação, e eles têm avaliado sistematicamente a universidade. Então, o que o senhor atribui a essas críticas? Mas críticas sempre existem. As críticas existem. É natural que eu não satisfaça a todos os segmentos. Existem segmentos que fazem crítica. Isso é natural. Eu já fui reitor da Universidade Federal do Pará, 25 anos. Que, aliás, fui eu que iniciei esse processo de interiorização e que criei o campus de Santarém, que hoje é a universidade. Essa foi a razão, inclusive, pela qual o ministro me convidou para assumir, porque eu tenho toda uma história de atuação da educação superior no Pará, em particular em Santarém, o que fez com que a Câmara Municipal me atribuísse o título de cidadão honorário de Santarém. Eu sou cidadão de Santarém. Então, na verdade, eu tenho tido manifestações de apoio da sociedade em geral, não só da comunidade acadêmica. Agora, é natural que existam críticas e eu as recebo, as acato. Professor, só para a gente terminar aqui, quais as suas perspectivas e expectativas daqui para frente na UFOPA? Bem, nós avançamos significativamente na pós-graduação. Nenhuma das universidades novas avançou como nós avançamos. Nós temos 2 doutorados, um doutorado interdisciplinar e um doutorado interinstitucional com a prestigiosa universidade da Unicamp, e temos 4 mestrados, sendo que já com formação de mestre. Temos mais de 30 mestres em recursos naturais da Amazônia. Então, nós pretendemos ampliar a nossa atuação, não só consolidar a graduação, como ampliar a nossa atuação na pesquisa e na pós-graduação. Estamos em vias de implantar um parque de Ciência e Tecnologia do Tapajós, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado do Pará. Então, as perspectivas são muito boas. Ok, professor Dr. Seixas Lourenço, reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de dar esse esclarecimento. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia. Além deste protesto que aconteceu na última terça-feira no campus Amazônia Boulevard, os alunos também fizeram outra manifestação na semana passada, no Dia do Índio. Essas são as manifestações que vêm acontecendo na UFOPA e essas foram as respostas do reitor da universidade. Daniele.